Olá, bom dia, um dia maravilhoso, aliás, para você que está aí nos assistindo, né? Bom, hoje eu converso com a Rita Elmore. Você sabe quem é? Eu garanto que você sabe, ela é misteriosa. E ela colaborou com a prisão da gangue da novela Salve Jorge, você lembra, né? E agora acerta as contas com um pai tiranérrimo na peça Pai. Tudo bem, Rita? Obrigada por estar aqui. Obrigada. Olha, tem cara de garota, assim, pessoalmente, né? Não tem aquela cara de policial federal, né? Tudo bem, Rita? Tudo ótimo. E aí, tá feliz com o resultado da novela? Tô. Impressionante que você entrou na reta final, assim, tipo, né? E a personagem ganhou uma força enorme, né? Ganhou, porque ela era muito misteriosa. Então achavam que eu era da gangue da Lívia, era chefe da gangue. Foi uma personagem que realmente foi bacana. É verdade. Eu já sabia de antemão que não era, porque eu sou fanática pela leitura da internet. A Regina Rito, as minhas amigas colunistas, o E aí Léo vazou, Dias, né? Enfim, todos eles eu sempre vou lendo, né? Vazou. Mas bacana. eu andava na rua e escutava, vai apanhar! Vão te bater, né? Mas é impressionante. Você é gozado isso, porque eu converso com muitos atores que têm uma longa carreira pela frente, carreira de televisão, tem uma longa carreira, e outros que acabaram de, digamos assim, entre aspas, acontecer na televisão, né? Com algum personagem, que o destaque... Às vezes a pessoa já fez 500 trabalhos e um deles decola, né? E eu fico impressionada com isso, como é instantâneo, né? Eu tive com o Nando Cunha aqui a semana passada, impressionante o que ele me contou, né? Com você também aconteceram muitas coisas assim, da reação do público? Sim, muito. Porque eu entrei nessa fase em que a novela estava tendo uma audiência enorme e a trama toda se resolvendo, e aquele momento crucial da trama, né, de enfim, acabar com... E eu entrei no núcleo que estava muito forte, do Russo, na boate, a Tami Miranda também, que estava infiltrada. Né? Então, assim, aquele núcleo ficou muito forte, causou muito interesse. Foi uma certa sorte também ter entrado com esse personagem, nesse núcleo. Como é que você entrou? Eu sei que você já tem uma carreira sólida de teatro, já fez inúmeras participações na televisão que a gente vai falar, mas o último papel é sempre legal, né? O convite, parece que essa personagem foi escrita para a Sônia Braga, mas demorou para se consolidar, enfim, tempo de novela, né? Que as coisas eu acho que talvez nunca são exatamente como as pessoas imaginam. E quando ela foi convidada, eu acho que ela já tinha assumido algum outro compromisso. Pensar em alguns nomes para essa personagem, com atrizes que poderiam ter esse perfil para fazer uma policial da Interpol, e chegaram no meu nome. Mas você não tem nada a ver com a Sônia Braga, assim, tipo, nada a ver, fisicamente, né? Nada, zero. Foi uma boa surpresa, adorei o convite. Isso. Deve ser legal, né? De repente pintar um convite assim, quase que na reta final de uma novela, bacana, né? Foi bem legal, eu adorei. Qual foi o papel que mais te deu adrenalina? Tirando a Riva aqui de Salve Jorge, que acabou de... em televisão. Primeiro televisão, a gente já fala de teatro. Olha, eu fiz 2 seriados de humor que, assim, foram incríveis, com a Alvarenga, direção da Alvarenga e texto de Fernanda Young e Alexandre Machado. Aliás, diferente de tudo que acontece, né? O Alvarenga e a Fernanda e o Alexandre, né? Esse trio é incrível, eles são talentosíssimos e muito afinados na maneira de trabalhar. Então, eu fiz um seriado... Eles arriscam muito, né? Arriscam, são ousados, e é assim o tempo todo. Pra gente também, o Alvarenga dirigindo e os textos que chegam... E isso exige uma ousadia do intérprete. Você também tem que ir nessa região para funcionar o programa. E eu fiz o Separação, que era com a Débora Bloch e o Vladimir Brista. Fazia uma mulher que era uma chefe, era chefe do Vladimir, era a Nete, uma personagem bipolar, tarada, louca, né? Tarada, exatamente. Agora eu me lembro da tarada. Era muito legal, muito engraçado. Aliás, tarada com Vladimir Brista não deve ser uma coisa muito difícil, né? Mas vira uma irmandade, sabe, no elenco. Quando você vê, você já se sente assim, fica todo mundo muito amigo, é muito bom o clima. E depois eu ganhei de presente deles um papel, a Veneta, do Macho Man, que era uma bêbada. Que vivia drogada. Uma tarada, uma bêbada, uma enigmática. Então, assim, foi muito... Esses 2 personagens, realmente, eu amei. Eu vou dar uma paradinha. Paradinha não, eu vou convidar vocês a assistirem comigo um trechinho da peça Pai. Pai. É uma peça importante, fala de uma relação... Daqui a pouco eu conto, tá? Vamos assistir um pouquinho do espetáculo. Intelectuais, jornalistas, dentistas, eu tenho medo de ser roubada, assaltada, estrangulada, estuprada, assassinada. Eu tenho medo de ficar sozinha, de ficar velha, de ficar pobre, de não ter amigos, só inimigos. Mas eu tenho principalmente medo de não agradar. Esse é o pior medo de todos.
Nossa, o que eu faço para agradar os outros é insano. Eu quero que todos gostem de mim, absolutamente todos. Eu sou aquilo que poderíamos chamar de simpática compulsiva. Silêncio, nem pensar, nem pensar. O que poderiam pensar de mim no silêncio? Não, pausa, não, trégua, nem pro café. Rápido, que gracinha eu teria que fazer agora? Que gracinha eu teria que fazer agora? Muito bom, muito bom. Olha, a peça, eu ia dizer para vocês, conta a história da Alzira, que é criada numa família comandada por um pai tirano, que, segundo ela, não suportava a felicidade alheia. Ela, por sua vez, viveu por anos fazendo de tudo, como vocês viram aí no espetáculo, para agradar a todos. Até que, cansada de viver em função dessa aprovação alheia, ela decide fazer um acerto de contas com esse pai e também com ela mesma. É isso? É exatamente isso. Agora, você sabe que eu estou impressionada com esse espetáculo, assim, eu vi assim, de repente agora, né? Eu não tinha visto antes, porque essa é a história de muitas mulheres brasileiras, né? O que as mulheres, nós mulheres, na maioria das vezes fazemos para agradar os outros, você não acha, não? Nossa, se acho. Às vezes na vida eu me pego lembrando desse momento da peça, porque a Alzira teve a infelicidade de ser criada nessa família com esse pai violento, tirano, abusador. E que abusador no sentido físico mesmo? No sentido físico, e ela deixa nas entrelinhas, isso a gente trata disso de uma maneira delicada, mas que tinha talvez um abuso sexual, não com ela, mas com a irmã, mas que isso refletiu nela, né? Então ainda tem esse lado também na peça. Que é um lado muito delicado, que a gente não quer enxergar, mas que acontece em muitos lares do mundo, não é só no Brasil, né? A gente tem visto muito, né? Agora com a mídia imagina. Agora mais potente, chega, né, sempre alguma notícia nesse sentido. Mas o abuso ele existe em vários níveis, então tem um abuso de poder, o abuso financeiro, o abuso, enfim, ele vem em vários níveis e a peça traz uma abertura para isso. Essa mulher, ela passou uma vida sem conseguir reagir. O grande problema da Alzira é isso, você percebe que foi uma vida ela não conseguiu ultrapassar isso, ela foi realmente muito afetada por essa força paterna. E a gente acompanha a vida dela de um jeito recortado. Então você tem momentos de infância, de adolescência, de maturidade que se misturam no tempo. O espectador recebe aquelas informações todas, tem partes de inconsciente que você sente que são sensações e sentimentos delas, em que o texto vem como um vômito, como ela mesma define, e outros momentos que talvez seja uma mistura de ficção, porque é isso, né? A memória, ela escapa às vezes, né? A pessoa lembra de um fato que a outra não lembra, numa mesma família. Tem versões diferentes, tudo de acordo com a sensibilidade de quem viveu aquilo, né? É verdade. Nós somos 5 irmãos na minha casa, 3 mulheres, e às vezes minhas irmãs lembram de umas coisas, eu falei, não é possível, né? Eu não tenho informação sobre isso, né? Enfim, coisas de avó, da minha avó que contava, uma relação da minha avó com ela diferente, do meu pai, enfim, realmente cada pessoa tem... Agora, me diga uma coisa, você conhece muitas Alziras? No teatro elas se manifestam? Muitas. Assim, as pessoas depois dizem, eu vivi isso, eu passei por isso? É muito interessante fazer um trabalho que fala de drama familiar, né? Porque toca muito o espectador de forma geral. Você pode identificar esse pai na mãe, na avó, enfim, numa figura que de alguma maneira te trouxe essa sensação de sufocamento na vida e que te deixou marcas. Então, eu escuto com frequência pessoas que saem emocionadíssimas da peça, ou pessoas que sentem raiva porque aquilo toca numa coisa que ela não quer ver, não quer... Mas ela chega a comentar porque a não ação é uma coisa muito difícil, ela traz muita raiva. É uma personagem que tem muita raiva. Eu quero dizer também que tem momentos de humor na peça. Não, eu já vi. Porque a tua própria atuação, essa né? estrutura que a Cristina Mutarelli criou para contar essa história... É autora. É autora, é atriz e autora. Ela está fazendo a novela das 8 agora, a Cristina Mutarelli, é irmã do Antônio Fagundes. Enfim, personagem. Uma novela fofa, das 8, ela é maravilhosa. Só para quem não reconhece, falando o nome. E escreveu esse texto fortíssimo, lindo, que foi montado em 99 pelo Paulo Outram.
em São Paulo. Eu estou trazendo Coelho, essa montagem para cá, para o Rio. A Beth Coelho fez lindamente. Mas é uma outra versão, não tem nada a ver. Mas, enfim, voltando... tem gente que de alguma maneira fala que sente que um incômodo forte, né? Que afeta, a peça ela afeta o espectador. Deixa eu te convidar, depois do intervalo a gente vai falar sobre como isso afeta os espectadores e que tipo de reações você já ouviu na plateia, que tipo de comentário, enfim, porque a figura paterna é uma coisa muito forte, a família é mais forte ainda, né? E transformar isso em humor e drama deve ser uma coisa bem delicada, né? Bom, eu queria comentar com vocês também que o Bruce Konlevski dirige esse monólogo que é, como a gente estava dizendo agora, é bem humorado também, não é só o drama, ele tem o drama, tem a realidade. A estrutura do texto é assim, a Cristina é muito parecida com a Cristina, porque vai num lado mais sombrio, né, da história dessa mulher e imediatamente ela consegue ir para a superfície, dar uma risada dela própria na vida, ou então mostrar que a vida é assim, né? A vida é assim, não está tudo sempre na lama, né? Tem um sol que nasce, você pode estar tristíssimo, mas você acorda de manhã, olha o mar, você tem esperança, né? E é legal, eu acho que na arte tem que ter isso também, não dá para ficar só falando das profundezas, ou então também ficar só na superfície, fica muito chato, quer dizer, quando a gente consegue ter um trabalho em que tem essa universalidade, né? Que tem na vida, essa pluralidade de sentimentos, de afetos, essa peça tem isso. Aí, daqui a pouco a gente fala mais um pouquinho sobre isso, mas eu queria dizer também que o Bruce Konlevski dirige esse espetáculo, que é comovente, enfim, tem essa linha tênue, que é essa ânsia que é contada, manifestada assim nesse fio condutor, mas tem um diálogo que acaba nos concretizando, enfim. Mas eu queria dizer que além de contar essa história toda, o Konlevski tem um outro espetáculo também em cartaz. Eu vou dar uma dica que ele está sendo montado, sendo apresentado aos domingos, e eu queria que vocês dissem um pedacinho desse espetáculo, tá? Chama-se Aos Domingos. Eu vi, tá? Adoro, é lindo. Você viu? Lindíssimo. Também fala de histórias, de uma história de uma família, de irmãos. O encontro de dois irmãos, encontro de dois irmãos. Enfim, vamos então dar uma olhadinha, tá? Vous asseoir à ma table, il fait si froid dehors. Ici c'est confortable, laissez-vous faire, milord. Oi, pai! Et prenez bien vos aises. Tô ouvindo. Vem, pai, vem sim, ele já confirmou, deve estar chegando. Ah, ele me ligou do hotel dizendo que estava saindo. Não, pai. Não, eu... Engesig. O sistema Rambler fornece tons duplicados de baixa frequência, permitindo que condutores de veículos e pedestres próximos sintam suas ondas sonoras, sendo eficaz quando usado em ambientes com tráfego intenso de veículos e pedestres. Às vezes você nem percebe, mas o Rio está bem diferente. Nos últimos 6 anos, o governo do Rio de Janeiro trabalhou muito para você economizar todo dia no transporte, para os empregos chegarem ao interior, para cuidar de uma nova vida ou para oferecer uma vida completamente nova. Ainda não fizemos tudo, mas hoje muita gente tem uma vida melhor. Somando forças, o Rio mudou. Oi, estou de volta aqui nessa manhã de sábado, que eu espero que seja linda para você, seja maravilhosa, com a Rita Elmore, né? Aliás, me surpreendi, ela tem uma carinha de bebê, né? Diz que é careta, que gosta de ficar em casa. Você tem filhos? Tenho. Tem? Quantos filhos você tem? Tenho um. Um filho, que idade tem? 20. Oh, meu pai, falei que ela tem cara de garota. 20 anos? É. E aí, como é que é a sua relação com ele? É boa? É boa. Eu fui mãe adolescente, né? Tive menina, minha família apoiou. E eu
eu assumi, enfim, a falta de responsabilidade de ter engravidado na hora errada. Então, nós crescemos juntos, eu e meu filho. Mas a gente se dá muito bem, ele é uma graça, ele foi um projeto que deu certo. É legal. Ele faz direito, ele é um menino sério. Pois é. E você disse que cresceu com ele, né? Foi porque eu estive muito novinha, né? Eu engravidei com 17 anos dele. Foi bem, tudo muito bem novo. Assim. Bom, a gente está falando de pai, né? Na peça, você tem o espetáculo Pai, é muito forte, né? Você estava me contando que você tem momentos de alegria e tem momentos de humor, digamos assim. Eu não diria alegria. De humor. E sim, porque ela é ghost, sabe? Ela ficou um pouco ghost na vida, Alzira. Ficou meio sem jeito na vida. Então, ela ri dela mesma, né? Tá. Mas, por exemplo, você falou de um episódio importante na sua vida, que você teve um filho numa hora, teoricamente, entre aspas, não era a hora apropriada, né? Como é que seu pai foi para você nessa hora? Inicialmente, um susto, né, enorme para os dois, eles dois, meus pais, ficaram chocados e preocupadíssimos, mas eles foram muito afetuosos. Eles são pessoas muito amáveis e me apoiaram muito. Foi muito importante isso, sabe? Então, eu acho que deu tudo certo porque tudo foi tratado com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado. Como é o nome dos seus pais? Cristina e Sérgio. Nenhum dos dois é ator? Não. E o Sérgio foi um pai... Em que momento você enquadra o Sérgio, seu pai, no espetáculo? Ele tem alguma coisa que se pareça com seu pai? Não, a minha história é o seguinte, eu tenho um pai biológico que morreu quando eu tinha 4 meses e o Sérgio foi o meu padrasto, que é como se fosse pai, porque ele entrou na minha vida, eu tinha 4 anos, ele casou com a minha mãe e foi incrível, me criou com muito carinho, e, enfim. Essa história do pai biológico se encaixa na peça, porque é uma história sofrida no sentido de que tem um problema de herança, de família, luta para eu não receber minha herança, umas coisas meio doídas, pesadas, que às vezes as pessoas só pensam no dinheiro e você que está sofrendo aquilo, que está sendo a vítima daquela situação, quer dizer, a última coisa que você está pensando é no dinheiro, e sim de perder o seu nome, de perder o seu pai, a sua história, o que a sua mãe te contou. Enfim, é um problema delicado que está sendo resolvido, está quase terminando. Inclusive, durante os ensaios dessa peça, esse processo foi andando. Tem umas coisas que são muito misteriosas na vida. Então, isso está acontecendo com você agora? Isso está acontecendo comigo desde que eu sou criança, na verdade. É uma longa história. O seu pai, que te criou... Não tem nada a ver com meu pai que me criou isso. Tem a ver com meu pai biológico. É uma história do primeiro casamento da minha mãe. É uma história de família complicada. E eu sempre associei o meu pai... Mas está chegando ao fim, Está chegando ao fim. E sem querer ter muito positivo. Uma parte indiscreta, mas eu falo. Outro dia a gente deu uma palestra no teatro, me perguntaram, porque é muito forte a peça, qual era a relação pessoal que eu tinha. Porque eu escolhi o texto, eu produzi essa peça, é óbvio que fala de mim de alguma maneira, mesmo eu não tendo a mesma história da Alzira. Entendi. Mas são sentimentos que eu entendo, que mesmo tendo um contexto diferente de vida, eu sinto coisas parecidas, eu me identifico também. Ela tem essa abertura, a peça. Então, nesse momento, pelo que entendi, você está chegando a uma fase final de um processo muito litigioso, doloroso da família, do seu pai biológico. Exatamente. E que eu, de alguma maneira... Eu posso ser indiscreta, perguntar o que é ou não? Não, eu prefiro não falar. Tá, mas você já falou praticamente, praticamente deixei por alto, mas assim... Mas está caminhando para um final feliz. Longo. Tá caminhando. Você tem irmãos dessa... Tenho, o problema justamente com os meus irmãos do primeiro casamento do meu pai. Eu sou herdeira, sou filha legítima, mas enfim, as pessoas são capazes de coisas absurdas, mas está se resolvendo e provavelmente vai dar tudo certo. Porque já está dando, está na reta final. Tomara. A justiça está sendo feita. Está sendo feita. Praticamente já finalizou e está sendo feita. Mas eles causaram muito sofrimento na minha mãe e em mim. E eu associei durante muitos anos esse pai biológico, vendo o sofrimento da minha mãe com essa história. Depois eu cresci. Inicialmente quem cuidava disso era a minha mãe, com o advogado, o meu padrasto, que se envolveu também por ver o tamanho da injustiça que estava sendo feita. E eu cresci, no final eu comecei a cuidar pessoalmente, ler todo o processo, escrever textos. Né? Eu comecei a cuidar do processo dessa história do DNA, de problemas, entendi. Que eu tive que fazer exame, que não... Enfim. Mas você fez grande o exame já?
Oi? O exame de DNA? Não, é muito complicado. Meu pai morreu, tem muitos anos, não tem restos mortais, tem muitos parentes que estão mortos, então o exame foi fazer com pessoas de 3º grau, quer dizer, aí até eu provar que aquele exame não era legítimo. Enfim, foi uma história complicada, por isso que eu não quero falar, porque é longa, não é porque desculpa, é um... eu não queria ser indiscreta, mas enfim. Não, nem foi Mas é indiscreta, bom saber, porque todo mundo tem a sua história, né? Mas eu associei essa passagem na minha vida, o pai biológico... eu fazia uma associação direta a esse peso dessa história. Entendi. Então, esse texto fala de uma relação com o pai pesada, que trouxe, de alguma maneira, reflexos para a vida dessa mulher. De alguma maneira, isso fala de mim, né? Porque, claro que me trouxe reflexos e claro que me trouxe consequências, não estou falando reflexos, mas eu estou pensando em consequências. É claro que mexeu com a minha estrutura, eu cresci com esse peso dessa história, né, que de alguma maneira eu... Aliás, Rita, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque eu sempre achei isso. Eu acho, por exemplo, essas histórias que a gente vê na televisão fantasiosas, de DNA e de tal, não sei o quê, eu acho que para a pessoa que vive o exame do DNA, deve ser uma coisa muito difícil. Muito Para difícil. o filho, né, cuja história está envolvida, deve ser uma coisa muito difícil, né? É horrível, porque primeiro que você vê que a sua mãe se sente completamente exposta, é como se ela fosse uma mentirosa, que né, ela teve um relacionamento de 11 anos com meu pai, enfim, a gente fez um DNA sem parentes de 1º grau, foi feito de uma forma completamente errada, e inicialmente deu que eu não era filha, então assim, isso foi trazendo uma série de traumas, foi horrível, até eu entrei nessa história quando eu fiquei mais velha, quando o choque primeiro dessa, como não sou, então tudo que eu acreditei que eu sou, eu não sou, quer dizer... Mas você conseguiu comprovar. Consegui provar e está tudo certo, e fui atrás de pessoas muito, enfim, de geneticistas, e eu virei uma pesquisadora desse assunto, consegui reverter o caso inteiro, e fiz isso por mim e pela minha mãe. Enfim, é uma longa história, daria um filme. Aliás, muito obrigada por dividir essa história comigo aqui, meio que sem querer, né? Meio que sem querer, mas tem a ver com o projeto. Projeto, talvez, né? Para alguém que esteja passando por algo parecido. Eu acho até super importante, porque muita gente deve se sentir assim, exposta demais, né? Triste, né? Mexe com... Porque é isso, né? Pai e mãe é a tua estrutura central. Primeiro amor que a gente tem na vida é pelo pai e pela mãe. E a nossa história, a nossa identidade está ligada a isso, as nossas raízes, né? A gente se entende como pessoa inicialmente muito associado às nossas raízes. Depois a gente vai fazendo todo aquele processo de cortar o cordão umbilical e tentar se perceber só no mundo, quem você é a partir do seu movimento individual. Mas até a gente chegar nesse ponto, a gente é muito misturado com tudo isso. Então, quando você tem algum problema nesse setor, algum problema sério, que probleminhas todos têm, mas eu estou falando de coisas mais definitivas, mais estruturais. Isso te deixa marcas profundas, né? E é claro que na minha experiência artística, de alguma maneira eu falo isso de vez em quando, eu tenho que falar sobre isso para exorcizar até. Mas eu adorei que você exorcizasse aqui comigo, porque eu acho que é um problema que muita gente enfrenta. Aliás, eu vou te convidar para um debate que a gente vai montar um dia desse sobre esse assunto, me deu aqui uma ideia. E eu acho que é legal a gente falar. Mas só para encerrar, que o nosso tempo está esgotado, que pena, né? A gente podia conversar tanto sobre isso, quem sabe ajudar outras pessoas. Mas então a peça mexe muito com você nesse sentido, né? Mexe. Você foi corajosa de montar, de comprar. O Bruce, eu tenho que falar que o Bruce Gomlewski é um ator, para quem já conhece, incrível. Né? Agora, como diretor, que também já de cara premiadérrimo, ele é impressionante. Ele fez um trabalho lindo comigo. A gente fez um trabalho de aproximação desse texto. Ele vinha hoje aqui, né? Ele estava muito ocupado. Ele está super ocupado. Com peças, está convidadérrimo, né? Mas ele é incrível. Vamos ver um pedacinho da peça? Vamos. Então vamos lá. Uma manhã de domingo é de fuder, meu sangue sobe. Eu não vou desviar nem a pau. Bang, bang, o velho enfrenta. E eu me pergunto, mas será que esse velho não percebe que já está na hora de desistir? Não, ele não percebe coisa nenhuma e continua. Eu também continuo. E faço um cara de, eu sei muito bem o que estou fazendo, eu não tenho... Muito bom, ela encontrou um coroa na rua, um velho. Ela encontra um senhor na rua, né? E ela, como tem essa questão com o pai, ela começa a sentir uma raiva gratuita desse senhor, porque ele é calmo, porque ele anda devagar, por coisas ridículas, porque ele é alto, porque ele é magro, é um momento engraçado, por exemplo, mas que você percebe que ela projeta no outro aquilo que ela sente nela, que é uma raiva tremenda. O senhor não tem culpa de nada, ele só está andando na rua, mas... Ok. Ô Rita, eu vou te convidar para assistir mais um pedacinho de um espetáculo, que a gente gosta muito
muito de recomendar os espetáculos aqui que a gente acha interessante. Eu acho esses atores, esses produtores todos geniais. Então vamos assistir um trechinho da peça Tarja Preta, com direção de Ivan Sugara, texto de Adriana Falcão, Letícia Snar, a nossa querida, né, a Brenda de Sangue Bom Agora, né, e Érico Braz, o Jurandir. Lembra do Jurandir, do Tapas e Beijos? Pois bem, eles estão no elenco e o espetáculo mostra a conversa de uma mulher que vive à base de comprimidos com o seu próprio cérebro. Imagina só, num diálogo surrealista, cômico. A peça está em cartaz no Teatro Leblon, na Sala Fernanda Montenegro, e a gente vai ver um pedacinho do espetáculo, tá? Vamos lá. Inventou o telefone, eu gostei disso. Também, que vai ser? O telefone, Graham Bell, Jingle Bell. Jingle Bell Natal, hein? Isso é fácil. Natal, a blusa que eu ganhei no Natal passado do Otávio. Sai, Otávio, inferno! Samba, tá bom. Coisa amiga. Novo tempo. Novo tempo, cacete. Sabe por quê? Que eu não vou... É porque assim, a minha cabeça vão estar ocupados com pensamentos muito mais importantes. Como, por exemplo, o que eu vou fazer na minha vida sem Otávio. Tanta coisa que eu vou fazer na minha vida sem Otávio. Eu vou... Imagina, daqui já dá pra rir, né? Bom, eu tô voltando com a Rita Humor, né? A gente teve uma conversa, assim, intimérrima, né, Rita? Assim, deliciosa. Adorei ótima. essa conversa. Também, adorei. Enfim, acho que eu espero que você seja muito feliz de estar em casa e que, ó, semana que vem, olha, a gente tem tanta gente já marcada para os nossos programas. Temos aqui o André Luiz Calainho, tenho a Beth Coelho, tenho, enfim, tanta gente. Beth Goulart, falei de Beth Coelho, Beth Goulart, enfim, muita gente charmosa para o nosso programa, tá? Eu espero que você goste. Eu queria encerrar, Rita, te pedindo duas coisas que eu faço muito aqui no programa. Eu queria que você mandasse um beijo para alguém bem gostoso e me falasse de um sonho. Começa pelo sonho. Um sonho? Olhando para a câmera ali. Meu sonho é continuar recebendo patrocínio para os meus projetos. Eu quero agradecer a Halliburton, que patrocinou esse texto ousado, forte, apoio, enfim, acreditou no meu projeto, e eu quero agradecer imensamente que eu continue tendo patrocínios, porque eu tenho lindos projetos, eu tenho muito o que dizer. E um beijo para minha mãe, que deve estar me assistindo agora, Cristina, que eu amo muito. Então, um beijinho para você. Ai, que fofo. Olha, eu queria corroborar o que a Rita falou, porque, olha, eu sou a mulher dos projetos. E os meus patrocinadores, todo dia eu assino uma vela para eles, entendeu? Porque a gente não realiza nada sem os patrocinadores, né? Eu tenho Light, Seg, Oi, que sempre me acompanham, Piraquê, que me acompanham direto. Firjan, enfim, tem tanta gente bacana, Sebrae, Senac, né? Aproveitei para dar deixa sua aqui, né? Enfim, meus patrocinadores queridos, apoiadores, etc. Quem apoia a cultura, verdade. Entretenimento, bom entretenimento, tem mais aqui ter esse reconhecimento da gente. Aliás, eu vou falar também nas próximas semanas sobre o Festival do Vale do Café, que acontece agora no mês de julho, na região do Vale do Café, nas cidades próximas a Vassouras. Ali são eventos Barra do Piraí, são cidades que recebem música clássica, concertos de música clássica nas fazendas. É muito bonito e vale a pena você ir. Um beijo carinhoso. Até a semana que vem. Obrigada, Rita. Obrigada também. Se ti incontro per strada non riesco a parlarti, mi si bloccano le parole, non riesco a guardarti negli occhi, mi sembra di impazzire, se potessi amplificare il battito del mio cuore, sentirete un batterista di una band di metallo pesante. Ed è per questo che son qui davanti, perché mi viene molto più facile cantarti una canzone, magari che la sentano i muri e le persone, piuttosto che telefonarti e dirti tutto faccia a faccia. Rischiamo di fare una figuraccia, sono timido.